E é bom aprender a escrever certinho, porque cometer erro digitando no LinkedIn, quem olhar pode dizer, nossa, ele não sabe nem escrever direito, como é que está querendo determinado tipo de vaga. Então tudo é observado. Qual é a foto que você coloca no seu perfil, como você se intitula, quem são as pessoas que te recomendam, né? É uma forma hoje de você criar aí essa espécie de histórico, de currículo, essa sua reputação digital que vai perpetuar. Aí nós temos uma outra rede social bem divertida, interessante, que é usado muito por alguns públicos profissionais, que é o Flickr. O Flickr foi criado para que houvesse publicação e compartilhamento de imagens, em especial fotos. E tem muitos fotógrafos que colocam um portfólio hoje lá no Flickr. E nós vamos ver depois, na análise de casos, se eu for usar uma foto ou colocar uma foto, que dicas, que cuidados que eu tenho que ter para não ter problema. Porque quando a gente fala de imagem, a imagem tem o direito autoral, que é quem fez a imagem, o autor. No caso, no Flickr, muitos fotógrafos, não só profissionais, mas amadores. Estamos todos hoje com uma câmera na mão, andando por aí pelo mundo. Mas você tem também o que está dentro da imagem, o que foi fotografado. E se foi uma outra pessoa, ela tem o direito de proteger a imagem dela e não querer que seja colocada na internet ou não querer que seja vendida. Então você vai observar que no Flickr também tem um espaço de uso do que eles chamam de Creative Commons. E isso é uma ferramenta para que eu possa melhor gerir qual é a licença, para que a pessoa pode usar, se tem limite, se ela tem que me pagar ou não para usar uma foto que eu tenha tirado. Então é interessante olhar e tentar usar, deixando sempre claro se é livre, pode pegar, levar e não precisa pagar nada, ou se teria que pagar alguma coisa. Aí temos também outra rede social, que é o Tumblr. O Tumblr, ele foi criado aí mais ou menos num estilo a YouTube, blog, é uma mistura de vários, né? Tá crescendo no Brasil. E o Google+, que é o último lançado e que venho tentando melhorar a vida do usuário de mobilidade, para que a pessoa que está usando o acesso à rede social via celular consiga melhor gerir esse seu conteúdo e seu relacionamento. Então ele tem aplicativos e funcionalidades diferenciadas para esse usuário. Então se você ainda não aderiu, você vai refletir no quê? Será que alguém pode entrar lá e colocar meu nome, se fingir ser eu ou não? Será que seria legal eu entro e já crio o perfil com meu nome? Tem pais e mães às vezes preocupados. Será que eu devia já bloquear esse perfil do nome do meu filho ou não? Outro dia um amigo meu disse, Patrícia, sabe que eu criei a conta de e-mail do Hotmail do meu filho. Falei, sério? Que idade que ele tem? 6 meses. Falei, 6 meses? Você já criou o e-mail no Hotmail dele? Sabe o que ele respondeu? É que ele cresce e na hora que ele vai cadastrar no Hotmail não está mais o nome dele liberado. É tão ruim, tão decepcionante, seu nome não está livre. Então olha que interessante, você vai pensando já quase como se fosse uma herança que você vai deixar a respeito de e-mail, de perfil de rede social ou uma assombração de conteúdo, porque tem muito pai e mãe colocando ultrassom do filho na rede social ou bota o vídeo da criança fazendo uma situação constrangedora, às vezes até vomitando. Como que um pai e uma mãe bota o vídeo do filho vomitando a papinha no YouTube? Sabe que isso pelo Estatuto da Criança e do Adolescente pode retirar a guarda, porque é expor o menor à situação vexatória. Então a gente tem que ter um crivo, uma visão crítica, que é o mundo do conteúdo, é o mundo da informação que a gente está vivendo e dependendo do que a gente colocou, a gente pode acabar respondendo. Nós vamos tratar agora quais são os principais riscos e cuidados que nós temos que ter nas redes sociais. A gente fica pensando, né, poxa, será que eu estou realmente preparado para esse excesso de intimidade digital, né? Como está essa vida conectada? Eu conheço pessoas que criaram um perfil e depois de sofrerem ameaça, sofrerem difamação, resolveram sair, se desconectar, se desplugar. Ao invés de enfrentar a situação e às vezes até se socorrer de uma medida legal, porque a gente tem que ensinar outra pessoa que não pode fazer isso não. O problema não é da tecnologia, o problema é de educação mesmo. E no caso no Brasil, esse problema é maior,
Porque hoje muitas famílias acabam não dando aqueles valores, aquela educação, e aí a pessoa ganha uma ferramenta e quando vai ver está abusando da liberdade de expressão e ofendendo as pessoas. Então quando a gente fala sobre intimidade digital, o que a gente está querendo tratar nesse assunto, né? Normalmente nós vamos falar que você precisa iniciar a sua vida na rede social sempre lendo o termo de uso. Nós vemos no Brasil que as pessoas não leem, elas dão ok sem ler. Então, se você não sabe qual é a regra estabelecida para usar o serviço, você acaba podendo correr o risco tanto de ser um infrator, fazer algo de errado, como se você for vítima de outra pessoa que faça algo errado contra você, como que você procede para fazer uma denúncia, né? Por exemplo, se a pessoa usa palavras de baixo calão, associa a sua foto a um nome de bicho, usa uma linguagem mais discriminatória ou pejorativa, tudo isso lhe dá o direito de pedir tanto para tirar o conteúdo do ar, quanto ainda para cancelar o perfil daquela pessoa. E olha que interessante, tem gente que tem um perfil cancelado e da noite para o dia ela perdeu todos os seus relacionamentos, suas conexões. Então você também tem que ter cuidado, porque vai que alguém faz uma denúncia e você podia ter evitado. Já pensou da noite para o dia você perder aqueles seus 1000 amigos no Orkut, seus 2000 seguidores no Twitter? A pessoa fica vazia de conexões e de relacionamento. Dizem que já tem um ramo na psicologia estudando os traumatizados digitais, né? Aquelas pessoas que de alguma forma ou foram vítimas ou então sofreram uma perda aí de conteúdo, de reputação nesse ambiente. Então a primeira coisa primeira dica para a gente evitar riscos é ler o termo de uso. Em seguida, o que a gente tem que pensar? Que eu estou publicando uma opinião no mundo, não é mais entre 4 paredes, não é só as pessoas que autorizo que vai ver. Por quê? Porque às vezes eu autorizo só aquela pessoa para ver e ela copia e cola e publica em outro lugar. Eu tuito uma coisa no meu Twitter e a pessoa retuita, ela repassa. Então a gente sempre tem que entender que esse conteúdo colocado na internet, ele tem circulação global e ele pode ainda durar além do tempo que eu planejei, né? Então nós precisamos refletir que temos que ter liberdade de expressão, mas com responsabilidade e antes de publicar, dá uma lidinha de novo e pensa assim, olha aquela imagem, olha aquele filme, aquela foto, se eu me arrependesse disso, o que eu faria? Se eu não quiser mais isso, porque já que tem esse fenômeno da perpetuação no tempo, de espalhar e eu não conseguir puxar de volta o conteúdo, é super importante criar informações ou materiais que possam ficar mesmo que a gente não queira mais, ou seja, que você não determina o limite do tempo. Você pode até tirar do seu perfil oficial, mas se alguém já espalhou e já colocou em outro lugar, dificilmente você vai poder eliminar isso daí. Então a gente pode acessar muito mais informação, mas a gente precisa também ter uma análise crítica do que? De qual é a procedência, a credibilidade daquela informação. Tem gente que ouve uma coisa na rede social, já repassa para os outros, nem sabe se é verdade, se é mentira. E a gente vai ver que um risco grande é que aquela pessoa que passa para frente um boato, ela responde também pelo aquele boato, né? Então, que cuidados que a gente tem que tomar principais para evitar riscos? Como a gente disse, é ler o termo de uso, é ter cuidados e observar direitos autorais e de imagem. Foi você mesmo que fez? Se não foi, cita a fonte, cita a origem, pega trecho, né? Temos que aprender a usar esse conteúdo mais digital. Respeitar aquele próximo, né? Respeitar as leis em vigor. Ah, você nunca leu as leis, né? Ninguém nunca te contou o que está escrito no Código Penal. Então a gente vai ver no finalzinho do nosso curso de hoje qual é o kit de leis que todo cidadão brasileiro tem que saber, porque ele não vai poder alegar para um juiz, excelência, essa leizinha eu não sabia não, mas eu prometo que eu não faço de novo. Isso não exime a pessoa de responsabilidade. Então o respeito aos direitos autorais, o respeito aos direitos de imagem, e praticar essa liberdade de expressão com responsabilidade. Quais são as infrações, os incidentes mais comuns na rede social? O primeiro de todos, curiosamente, é vazamento de informação. Seja uma informação
corporativa, que poderia estar protegida por sigilo profissional, porque a pessoa está comentando um caso do trabalho e a gente levou meio que esse bar para a internet, aquilo que eu contava no fim do dia no bar, no boteco, para os amigos, de repente estou contando na internet, só que lá está documentado. E também, às vezes, um vazamento de informação da família. Sempre tem aquele parente que tira sua foto, às vezes num churrasco, né? Você tá lá, botou peruca, subiu na mesa, toma mais do que devia e fica registrado aquilo na rede social. Tem acontecido muito problema também relacionado à difamação, às ofensas digitais, que a gente chama dos crimes contra a honra, porque as pessoas confundem até onde vai a liberdade de expressão e aonde começa a ser ofensa. E sendo ofensa, responde. Não só responde por um dano moral, que é uma indenização, mas responde pela prática de crime. Então a gente tem que escolher as palavrinhas certas. Aquele velho ditado, não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse para você, vale bastante nessa era das redes sociais. Depois é o uso não autorizado de imagem. Tem uma amiga minha que foi num consultório médico e olha que interessante o caso dela. Ela estava ali na recepção esperando. E um menininho de 12 anos, filho de uma outra paciente que estava aguardando na sala de espera, tirando foto das pessoas sentadas. E aí ela precisou virar para a mãe e dizer, olha, eu não sou paisagem, eu não quero que seu filho tire a minha foto, pode apagar da câmera. E vocês acreditam que a mãe ficou incomodada? Ai, é só uma criança. Sim, é só uma criança, mas você precisa explicar para ele que, segundo o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, tirar foto dos outros sem autorização é uma prática ilícita e que, pelo artigo 20 do Código Civil, a pessoa vai ter que indenizar pelo dano moral por não ter autorização. É grave. Então é interessante porque a gente deu o celular para aquela criança, eu dei o celular, você deu o celular e ninguém falou nada. Às vezes papai e mãe falam, sabe o quê? Não vai gastar muito crédito. Pronto, limita aí. O cuidado com o plágio. O plágio também é um problema grande nesse ambiente. Eu vejo uma coisa super legal que outra pessoa está fazendo e aí eu pego e coloco na minha página porque eu tenho que encher de conteúdo. Tem gente que não tem muito conteúdo, fica pegando conteúdo dos outros. Vale aquele ditado, não cobiçar o conteúdo do próximo, né? Então, se você usar o conteúdo de outra pessoa, você tem que citar a fonte, a referência, a autoria, né? Ter cuidado com pirataria também, ficar colocando coisa para as pessoas baixarem e que aquilo ali possa ter sido originado de uma cópia ilegal. Às vezes você não botou não, você acha na internet e baixa, cuidado também, porque tá válida a lei aí, o combate à pirataria pode dar problema. Racismo tem sido também um incidente muito comum. Ameaça, às vezes até entre torcidas organizadas, vamos pegar fulano, vou pegar a pessoa depois da escola, vou pegar depois do trabalho, quer dizer, é uma ameaça. A gente já teve caso da pessoa dizer assim, vou jogar uma bomba na escola. Pô, a pessoa fala, vou jogar uma bomba? O que o diretor da escola faz? Ele é obrigado a acionar a polícia. Como é que ele vai saber se a pessoa vai ou não vai jogar a bomba? Aí depois, quando a pessoa é presa, ela fala, eu só falei em linguagem figurada, eu falei bomba como se fosse assim, uma coisa muito grave, uma coisa que ninguém imagina que fosse impactar. Então, de novo, na era da internet e das redes sociais, vale o literal, vale o que você colocou por escrito. E vai ser interpretado conforme aquela palavrinha. Então nós passamos a ter que ser melhor redatores, selecionar melhor o texto, como eu quero me expressar. Brasileiro é muito entre linhas, é muito subjetivo, muito no contexto. Só que na internet não tem contexto, sai fora. A pessoa não tá ali, às vezes eu falo assim, oi linda. Como é que eu vou entender isso? Imagina um professor interagindo com um aluno na rede social. Ele na sala de aula vai dizer, bom dia, oi linda, como é que você tá? Tudo bem, tem um contexto, as pessoas entendem que não há uma intenção de assédio. Mas imagina um pai e uma mãe ler na internet o seu professor da escola que o seu aluno, seu filho está estudando e ele está escrevendo, oi linda, como é que você tá? Essa palavra dessa forma, essa frase desse jeito, parece assédio. Como é que vai explicar que focinho de porco não é tomada quando você colocou um negócio por escrito? Isso é um desafio mesmo que a gente vive nessa era do texto da redação. E talvez um incidente também comum é de ter um perseguidor digital. Aquela pessoa que ao invés de estar simplesmente querendo te conhecer, isso tem acontecido até com artistas, fãs, que se tornam perseguidores.
né? E às vezes aquele perseguidor que pode estar inclusive gerando provocações. Então eu já vi casos de pessoas que cancelaram um perfil por conta dos perseguidores digitais. Então, esses incidentes todos, que são os mais comuns, eles têm uma medida, tanto para você tentar evitar, né, conhecendo desde o termo de uso, escolhendo bem qual é a rede social que você vai usar, fazendo uma monitoração daquele ambiente, como também, se der muito problema, você poder gerar uma denúncia, poder fazer uma reclamação. O que a gente percebe com essa análise de riscos é que não existe um mundo sem riscos. Assim como antes aquela questão de eu ter amigos na rua, de eu sair pela rua, eu estou colocando em risco, tenho que ter cuidado para não andar na rua escura, a gente trouxe com a internet a rua para dentro de casa. E as redes sociais trouxeram esse convívio. E a gente sabe que às vezes quanto mais a gente convive com alguém, vai gerando os ruídos, vai gerando justamente os problemas. Então a gente está sendo testado em como que a gente consegue conduzir com essa convivência digital. Para as empresas é interessante porque elas podem usar a rede social para prestar informação, elas podem usar para gerar relacionamento, ou ainda o que nós chamamos de social saque, que é eu levar o meu balcão de atendimento a cliente para a rede social. E nesse último caso, precisa estar sempre preparado para a resposta rápida. E isso é uma questão muito interessante, que a gente vai falar agora sobre instantaneidade.